Queridos irmãos e irmãs, neste domingo nós somos chamados a olhar um pouco até que ponto nós somos capazes de ter compaixão dos nossos irmãos e irmãs. Porque a medida com que nós seremos perdoados vai ser a medida que nós somos capazes de perdoar. Portanto, aquele que pouco perdoa, pouco será perdoado. E aquele que demonstra compaixão, demonstra carinho, muito lhe é perdoado. No Antigo Testamento, a primeira leitura do livro do Eclesiástico fala exatamente disso. Se alguém guarda raiva contra o outro, como poderá pedir a Deus a cura? Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? Se ele, que é um mortal, guarda rancor, quem é que vai alcançar perdão para os seus pecados? Pensa na aliança do Altíssimo e não leves em conta a falta alheia. Nós sabemos como é difícil a gente perdoar quando alguém faz algo contra nós. Quantas pessoas passam a vida carregando nos ombros ressentimentos, mágoas, rancores e são incapazes de perdoar uma falta cometida contra elas. O Senhor nos diz que nós precisamos sermos compassivos, precisamos ter aquela boa vontade de querer retomar o caminho, de querer reatar a relação que foi rompida, principalmente porque o Senhor age assim conosco. Imagine se o Senhor fosse levar em consideração todas as coisas que nós fizemos já contra alguém. Se Ele fosse colocar tudo ali na ponta do lápis, quem poderia se apresentar diante de Deus? Quem poderia receber o perdão e a misericórdia se fossem contar todas as coisas erradas, as nossas faltas de paciência, de caridade, as nossas agressões, violências que já fizemos na nossa vida? Pois bem, esse é o Evangelho de hoje, um Evangelho tremendo que nos deixa realmente envergonhados de quão pouco somos capazes de perdoar. O Evangelho abre com a pergunta de Pedro a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? E Pedro diz: até 7 vezes, achando já bastante, né? E o Senhor lhe responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, sempre, perdoar sempre, sem nenhuma exceção. Palavra difícil, palavra dura, palavra exigente. Mas se nós olharmos exatamente para a nossa vida e para como o Senhor sempre tem esse olhar compassivo com relação a nós, aí a gente vê que o que Jesus está dizendo é a pura realidade. E para ajudar os discípulos a entenderem, ele conta essa história. O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Enorme fortuna. E o que faz o Senhor, diante das súplicas desesperadas daquele homem, que ainda diz que promete pagar a dívida se tiver uma chance, mas não tinha como, a quantia era tão grande que não havia nenhuma possibilidade mínima dele poder saldar aquela dívida. No entanto, quando esse homem suplica ao seu Senhor, o que o Senhor faz? O Senhor perdoa toda a dívida, toda. E então o que acontece? Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas.
o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. Ele, que tinha sido perdoado uma fortuna, não foi capaz de perdoar o seu irmão, que lhe devia uma quantia irrisória. Vendo o que tinha acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão então indignou-se, mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco se cada um não perdoar de coração o seu irmão. É um apelo que o Senhor nos faz a que nós sejamos compassivos, porque o Senhor é imensamente compassivo para conosco. Ele é capaz de perdoar tudo que nós já fizemos, se nós demonstrarmos esse carinho, essa mesma boa vontade com relação àqueles que agiram contra nós. É difícil, muito difícil, porque somos humanos, guardamos muitos rancores, muita raiva, fechamos o nosso coração, mas olhando para essa experiência que a gente faz da misericórdia de Deus na nossa vida, vamos então pedir ao Senhor que Ele nos alcance essa capacidade de sermos misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso para conosco. Peçamos a sua bênção, que Ele nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.